Então eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que cuidar um pouco, as empresas, né? Com esse negócio de, não, o robô dá conta, e é barato. Vou botar um bot e, né? Sim. Porque o consumidor, ele quer ser recebido ainda, ele quer falar com o humano, né? Ele quer... É lógico que eu acho que isso vai evoluir muito, já evoluiu, já até tive algumas experiências de parecer que você está mesmo conversando. Só que é limitado, vai chegar uma pergunta, né? Sim. Nós temos, por exemplo, na assistência técnica, dúvidas técnicas, né? Não existe um padrão, sempre existe, mas existe algumas dúvidas que saem, né, daquele padrão e você vai ter que... uma junção de uma dúvida com a outra e... Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar a tecnologia, sem dúvida nenhuma. Sim. Uma ferramenta de produtividade tem que ser usada cada vez mais, mas cuidar para não perder demais essa parte humana, da humanização, do atendimento, porque ele faz toda a diferença para quem está do outro lado, que é o consumidor. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje para o nosso bate-papo, especialista em marketing, Fernando Carvalho, publicitário com MBA em gestão de empresas. Eu achei interessante que tu fez a questão da publicidade, fez a pós-graduação em marketing e buscou a gestão empresarial. E é uma das minhas maiores críticas com o pessoal do marketing. Porque geralmente quem é de marketing não entende de gestão empresarial. Sim. E aí fica viajando naquelas ideias que não tem como ser construída. Né? Então achei muito interessante o currículo. Atuando há mais de 12 anos, né, nessa... E hoje responsável pelo marketing da TRAP. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. 12 anos na TRAP, um pouquinho mais de 12 anos, vou fazer 13. E no marketing de indústria, né, de indústrias Sim. aqui de Santa Catarina, 24 anos. 24. Tu comentou que trabalhou na Tigre, né? Sim. Tu, na época, no marketing também? Sim, trabalhei. Tu trabalhou no desenvolvimento daquele slogan? Não. Que é o... Teve vários, né, slogans, não sei qual que você vai falar agora, mas na Tigre tem dois marketings, né? Tem o marketing de vendas e tem o marketing corporativo. Tudo que é campanha publicitária é o marketing corporativo que faz. Entendi. Né? E eu atuei no marketing de vendas. Então, as campanhas, né, nas convenções da Tigre, nós lançávamos as campanhas anuais, né, Entendi. junto com o marketing corporativo. Uma boa parte do marketing participava de todas as convenções e tal, e fazia isso. Mas a minha atuação na Tigre começou como PDV. Na Tigre, na época que eu trabalhei lá, tinha a central do PDV, que era um departamento para cuidar do PDV. Incrível. Sim. Tinha não sei se tem, ainda deve ter, mas um galpão, uma empresa terceirizada que fazia toda a parte de logística do envio dos materiais de ponto de venda para as lojas. Que era muita coisa, né? Sim. Comecei ali e depois fui para relacionamento, marketing de relacionamento. Daí era focado em encantamento, em trazer clientes para capacitação, inclusive, né? Premiação por desempenho de vendas e tal. Uma experiência muito, muito bacana mesmo. 5 anos praticamente lá. Legal. O marketing, inclusive antes eu estava numa conversa com um parceiro nosso, que eles estão agora com essa ideia de movimentar o marketing de relacionamento. E eu coloquei para eles assim, eu falei, sim e não. Porque o que eu vejo? Que as empresas, obviamente, não Tigre com o seu potencial de investimento, mas empresas um pouco menores, a 2 milhões mês, mais ou menos, de faturamento, sim, sim tem budget para dar espaço, mas não existe intencionalidade no marketing de relacionamento. E isso eu acho um erro. Porque, para mim, indiferentemente de ser de relacionamento ou não ser de relacionamento, tem que ser intencional. Tem que ser. Né? E eu vejo que não, daí vira aquele papo, daí quase bota uma cerveja na mesa. E tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Para não tornar algo assim que, na hora de tirar, acaba todo o encantamento, né? Então, assim, a Tigre, as ações de relacionamento da Tigre eram muito voltadas para fidelidade mesmo. Então, assim, além da capacitação e tal, existia
um programa que chamava Mundo Tigre. Uhum. E esse programa, ele era segmentado. Então tinha os profissionais da obra, tinha o foco para profissionais da obra, tinha os profissionais da revenda, que eram os balconistas, tinha os técnicos, que eram engenheiros, projetistas, arquitetos, e tinha os gestores. Então tinha assim, era tudo subdividido, né, por esses grupos aí, o programa Mundo Tigre. E o interessante dele é que não era a troca de um programa de fidelidade, não era pela compra de produto, apresentação de nota fiscal ou algo do tipo, era a interação desses profissionais com a Tigre. Então, assim, a pessoa participava de um evento, uma capacitação, a Tigre faz ainda, né, muita capacitação gratuita para encanador, eletricista. O eletricista participou, ele recebeu uma pontuação, se ele é cadastrado, se ele era cadastrado na época do Mundo Tigre, agora mudou, é outro programa que eles estão tratando lá, mas ele ganhava uma pontuação por isso. Se ele participasse de uma festa comemorativa do dia do eletricista, ele pontuava também, ele ia somando ponto por essas interações. Visitava a fábrica da Tigre, na planta de Joinville, do Nordeste, enfim, qualquer uma das plantas, recebia pontuação e ele ia somando. Aí depois entrou outras interações que também geravam pontuação, que era quiz, dentro do próprio site e tal. E os mais bem pontuados tinham mais privilégios do que os menos pontuados, né? Sim. E participavam de sorteios também, em datas específicas, tal. Ganhavam muito ingresso para jogo de futebol, shows, infinidade de ações. E depois os outros grupos também, cada um deles tinha uma interação ou uma premiação legal dentro do programa, né? Muito bem legal mesmo. A gente tem um cliente que é a Condor. Sim. Né? E eu estava conversando com o diretor lá da unidade de pincéis de Porto Alegre, e um dos desafios é a questão de criar os sistemas de pontuação, mas a dificuldade da usabilidade, né, porque assim como a Tigre tem que focar nessa questão de quem utiliza, que um dos maiores revendedores do próprio produto são os encanadores. Sim. Eles têm os pintores ali, né? E ele falou que eles focaram muito em construir altas tecnologia e não sei o que, e esqueceram daquela premissa básica que inclusive a gente falou antes ali, de olhar para o cliente. Sim. Que esse CP dele era zero tecnologia. E aí a usabilidade era complicada, e aí esse sistema de pontuação acabou não indo para frente. Tem que ser tudo fácil, né? Fácil mesmo, fácil, prazeroso. Sim. E realmente é um desafio. Mas a Tigre sempre trabalhou dessa forma. Hoje eles têm um programa que é com mais empresas, né? Não lembro agora, não lembro o nome do programa, mas ele entra outras empresas da construção civil, né? Lógico, não concorrentes. Então ampliou bastante, assim. E na época a gente tinha quase 200 mil profissionais cadastrados dentro dessa base. Eu acredito que o que acontece que toda empresa daqui a uns anos, por exemplo, a Condor, por exemplo, vai ser uma empresa de educação. E em contrapartida vai vender pincéis, vai vender escovas de dentes, vassouras. Então a gente tem uma visão dessa de médio prazo, nem de longo prazo, que todo bom negócio vai acabar caindo em algum momento em educação. Legal. Seja com parceiros, ou seja com uma escola interna, uma universidade interna. Porque a competitividade por mão de obra, a competitividade por ser sexy para esse mercado, está muito alta. E inclusive aquilo ali que eu comentei, a gente se tornou visto e a gente conseguiu perceber que a gente não tinha dificuldade em mão de obra, não tinha, porque a gente investe muito nisso. E sem querendo, a gente acabou acertando. Sim. Acertando. É interessante, dentro do relacionamento da Tigre também, existia um programa que era uma mini MBA em gestão de revenda de construção civil, né? De material de construção. Onde vinham sucessores, às vezes parentes, né? Filhos do proprietário, às vezes executivos, vinham de várias revendas do Brasil para Joinville, e ali no hotel, aquele hotel perto do Miller ali, encostado do Miller, esqueci o nome agora do... Tony Rolf. Não é o Tony Rolf, é o outro que é junto, que tem aquele acesso ao Miller, né? Ah, tá, sei. Esqueci agora o nome dele. Enfim, eles ficavam hospedados ali e as aulas aconteciam ali.
Na época que eu participei, era a FGV que vinha, então vinham professores de São Paulo, tal, das cidades para cá, para lecionar. 10 dias de aulas ali para esse público. Então era uma troca da Tigre, vamos ajudar a capacitar esse pessoal. Que legal. Né? Eu gosto de ver isso, porque isso executado há tempo atrás, né? Pois é, isso era 2010, 2011. Legal. E essa visão que tu trouxe dessa maturidade, de como que foi, daí quando tu entrou na TRAP, eu acho legal isso, porque quando a gente sai de uma empresa e vai para outra, a gente vai com muitas vontades, né? Só que, obviamente, cenários, às vezes, totalmente diferentes, maturidades de gestão totalmente diferentes. Exatamente. Visões totalmente diferentes do que é possível ou não. Sim. Então, como que foi, quem que é a TRAP, primeiramente, e depois como que foi os teus primeiros passos lá dentro com essa visão que tu tinha de fora, né? Legal. Bom, a TRAP tem uma história muito bonita, né? Ela começou em 1950, em Jaraguá do Sul. Seu Eugênio TRAP era um metalúrgico, e ele criou a empresa e inicialmente ele começou a fazer manutenção de serpentinas, algumas coisas de motobomba, enfim, tudo que era feito de aço, ele fazia esse tipo de manutenção. E foi crescendo dentro desse mercado, só que muito limitado, assim, né? Em determinado momento, a empresa estava estagnada, e um dos filhos estava em Joinville e conheceu um produto que achou muito interessante levar para o pai para ver se eles conseguiam fabricar, porque eles tinham todo o equipamento para isso, que era um pulverizador que poderia ser usado em arrozais, por exemplo. A nossa região aqui, ela tem muitos arrozais, né? Joinville sempre foi também muito forte de arroz, e Massaranduba, enfim, essa região toda. E levou a ideia, pegou o produto, levou para Jaraguá. A gente pode fazer, a gente consegue fazer esse produto aqui. E fizeram um produto, criaram um pulverizador manual, né? Então era uma peça de latão, bronze e madeira. Muito pesada. Pesada pra caramba. Usabilidade. Não era tão vista. Pra época era muito bom, E ela tinha capacidade para até 2 mangueiras de 100 metros, né? Legal. E ela tinha uma alavanca, enquanto uma pessoa ficava fazendo a alavanca para gerar pressão, 2 podiam sair com as mangueiras pulverizando as arrozeiras, né? Então, o trabalho que tinha que ser feito antes, de pouquinho em pouquinho, em cada pé de arroz praticamente, né, ganhava muita produtividade. Então, as histórias assim, eles tinham uma rural, eles enchiam a rural de pulverizador e iam visitar as propriedades. Eles deixavam ela no local, entendi, eles se deslocavam com as mangueiras. Exatamente, entendi. A mangueira até 100 metros cada um, Nossa, muito bom, muito bom. E daí não se vendia em loja isso, então a venda era direto no produtor. Então, B2B. Era uma espécie de B2B, Então ele ia no produtor, chegava com mais um ajudante, porque um tinha que fazer a alavanca, e pulverizavam, mostravam como funcionava a pulverização lá. E assim, quando você chegava numa propriedade, eu lembro que o Sr. Renato Trapp contava essas histórias, aí ele que ia, né, o filho do Sr. Eugênio, que ia visitar as propriedades. Você chega na propriedade, os filhos, a família toda tá lá, né? Agora não tanto como era antigamente, anos atrás, mas a família toda. Então chegava, ele já levava um saco de bala para dar para a criançada, para deixar todo mundo entretido e tal, e sabe, já fazia uma ação já fazia uma ação de relacionamento e tal. Dizia ele que foi até padrinho de casamento de alguns que fizeram tanta amizade nesse negócio, né, de visitar. E assim que funciona, né? A venda, o relacionamento. Depois, alguns anos depois, esse foi um primeiro boom da TRAP. A TRAP saiu de um patamar para um outro, de produção em série, de vender, de ir lá buscar e levar e vender, escala. Aí, alguns anos depois, já perto da década de 70, a dona Ema TRAP, esposa do seu Eugênio, morava no lado da fábrica, e ela tem um jardim, até hoje tem esse jardim lá na casa deles, e ela que cortava a grama, ela que fazia o corte do gramado, e usava uma ferramenta que aqui na nossa região o pessoal chama de Zenzo, que é tipo uma foice, né? Manual, pesada, cansativa de fazer. E um dia ela chegou para ele
falou, né? Poxa, você não consegue, com todo esse, né, conhecimento que você tem de metalurgia, não consegue fazer alguma coisa que facilite minha vida aqui para cortar a grama? Alguma coisa talvez elétrica e tal. Sim. E ele fez um primeiro cortador de grama elétrico para ela fazer a grama da casa deles, né? Então ele fez lá uma base em alumínio, com roda de alumínio, botou um motor, uns fios paralelos, um interruptor desses de tomada comum, onde ligava o cortador de grama, cabo de madeira, e ela começou a cortar grama. Só que daí, o vizinho do lado viu, tinha gramado também, faz um pra mim, gostei desse negócio, faz um pra mim também. Que legal. Aí foi rodando de boca a boca, foi o segundo boom da empresa. Começou a produzir cortadores de grama em série. Que hoje já existia na época? No Brasil não existia para cortadores de grama. Ninguém tinha importado também. Foi a pioneira. Que legal. Foi a pioneira, né, nesse mercado. E chegaram, por via de curiosidade, a perguntar da onde que ele tirou essa ideia, né? Porque será que foi referência de algum lugar que ele viu? Eles recebiam muito revistas da Europa, né, aqui. Eu sei que eu trabalhei na Miller também, que também tem uma história muito legal, parecida, assim, que é uma empresa lá de Timbó, né, e eu sei que eles recebiam essas revistas e elas tinham modelos de produtos que não existiam fabricação no Brasil. A Miller também, a máquina de lavar roupa, a primeira que eles fizeram, e foi a primeira máquina de lavar roupa do Brasil, foi feita baseada em revistas, livros que eles traziam da Alemanha, da Itália, né? Enfim, de países ali da Europa. E essa ideia veio de uma revista, assim, de um livro que ele viu lá. Isso foi um segundo boom da empresa, então realmente pegou escala. E a Trap hoje no mercado de jardinagem no Brasil é a mais completa linha de produtos que existe, líder no mercado de cortadores de grama, né? Além de aparadores, roçadeiras, motosserra, o mix é grande. Inclusive a gente tem agora, nessa feira que eu comentei com você antes de a gente começar aqui, a gente vai lançar um cortador de grama inédito da nossa linha. Vai ser um produto top de linha no mercado, não tem, assim, sem dúvida nenhuma. Sonho de consumo de jardineiro profissional. Pode falar à vontade, porque quando sair o podcast já vai ter passado a feira. Ah, então tá. Que legal, cara, que legal. Vai ser o lançamento lá, vai ser no dia 25, vai ser o lançamento lá. A gente tá com todo o material da campanha dele, né, a gente faz Fish TV, que é uma TV fechada, né, porque tem, assim, uma sinergia com o nosso público, inclusive tem concorrentes nossos que também anunciam lá. Sim. Vale, poxa, Fish TV, né, um canal de pesca, não, mas tem. Porque esse negócio outdoor, né, natureza, então pega legal ali. E para as redes sociais também, YouTube, a gente vai fazer um lançamento bem bacana, vamos lançar um teaser agora no próximo fim de semana. Depois, dia 25, a gente revela o que é o produto, né. Então é uma máquina, um cortador de grama profissional. Com IA. Ainda não, mas é um sonho. Mas seria interessante mapear igual o robozinho que mapeia a casa, porque não um cortador de grama? Sim. Eu tive uma conversa esses dias ainda com um representante da Tuya, não sei se você conhece a Tuya, Smart Products, né? Então eles têm um robô, cortador de grama, que ele é por GPS, né? Não é por limitador. Hoje no Brasil, o que tem para vender, até de marcas multinacionais, você tem que botar um arame fazendo o contorno, né, o mapeamento de onde ele vai atuar. Não tem por GPS. E esse já é por GPS, 2 câmeras, inteligência artificial, ele reconhece animais, objetos, obstáculos. Legal. Cara, um negócio muito legal mesmo. Assim, pro nosso mercado, o mercado de jardinagem no Brasil, ele tá evoluindo bastante. Os jardineiros estão se capacitando muito, estão se espelhando muito em jardineiros da Europa, dos Estados Unidos, que estão muito mais avançados que a gente. A cultura de jardim é muito mais forte lá do que no Brasil, né? Infelizmente, aqui a gente sabe que aqui no Sul ainda a gente tem facilmente essas casas com jardim, a gente vê com uma maior facilidade. A gente vai para outros estados, para o interior, o pessoal quer cimentar ou botar revestimento, piso, né? Mas vem crescendo essa vontade do brasileiro de ter um jardim, né? Pelos benefícios de um jardim na casa, né? Deixa a casa, a temperatura reduz, o valor do imóvel
o imóvel é mais valorizado, né? Te dá um prazer, uma sensação gostosa de estar ali em contato com a natureza. A gente tá morando em apartamento, a gente tá louco pra ter um jardim. Sim. E eu acabei de sair o pessoal da Active tava aqui agora, que é aqui embaixo. E eu falei pro Fábio, porque eles têm uma construtora, eu falei, Fábio, ele falou, vamos comprar um apartamento? Eu falei, não me fale em apartamento, Fábio. Eu quero uma casa com jardim. Eu comprei o terreno agora pra gente construir 700 metros quadrados de terreno. Eu falei, será que é trauma de não ter jardim? Falei que era um jardim bem grande, muito bom. E não tem uma questão de correlação de o desenvolvimento muito rápido de cidades em metrópoles, e isso acaba em grandes centros, né? E isso acaba limitando o produto de vocês nessas cidades específicas? Porque, de certa forma, sim, né? A verticalização, né, que ela acaba prejudicando um pouco, apesar de a gente ter produtos que podem ser usados nas sacadas dos prédios, né, dos apartamentos. Entendi. A área verde da sacada, a parte de temperos que as pessoas às vezes gostam de cultivar nos apartamentos. Até a compostagem, a gente não tem hoje um produto para apartamento, mas tem muita gente fazendo compostagem no apartamento, que é pegar o resto dos legumes, frutas que você usa na cozinha, né, as cascas deles e tal, misturar com serragem, com terra e fazer adubo na sacada para usar nesses vasinhos que você vai usar para para botar os temperos e coisa, né. Mas cresceu muito também o mercado de condomínios no Brasil, né, e condomínios, os condomínios eles têm muito jardim, requerem muita manutenção, então isso fez com que o mercado crescesse nos últimos tempos. Qual que é a visão da empresa, porque quando tu comenta que, e eu imagino que está sendo uma dificuldade isso, né, como em quase toda a indústria, quando a gente comenta em produtos para apartamentos e quando a gente comenta em produtos para condomínios, produtos para jardinagem específica, que são produtos um pouco mais... acho que existe a linha profissional e a linha de casa, não sei como que existe a linha hobby e a linha profissional, né? Isso não dificulta muito a comunicação da empresa com esses dois públicos que são públicos diferentes? Um pouco dificulta, né? Porque realmente são públicos bem diferentes, né? O mercado doméstico, aí, do mercado do próprio consumidor, às vezes vai fazer o jardim dele, não vai ter um profissional que vai na casa dele fazer. Ele vai pegar um cortador de grama, vai aparar a grama, vai fazer os retoques ali, os acabamentos, vai fazer as podas, né? Existem produtos menores, ou movidos a motor elétrico, por exemplo. Uma casa não precisa de um cortador de grama com motor a combustão. A não ser que, por exemplo, se tu fizer um gramado na tua casa de 500 metros quadrados, aí já começa a ficar interessante. Porque você não vai precisar carregar uma extensão no cortador de grama, né? E quanto maior o distanciamento do ponto de energia ao produto, maior o calibre da extensão, porque senão tu não leva força suficiente ao motor, esquenta e tal. Então acaba gerando essa necessidade de você ter um cortador de grama com motor a combustão, que você não vai precisar de extensão elétrica. Né? Você vai ter uma autonomia legal para trabalhar e tal. Esses cortadores costumam ser maiores, né? Você vai ter cortador de grama com motor a gasolina, para o público mais profissional, ou de grandes áreas, que o próprio proprietário da casa faz, a partir de 40 centímetros de faixa de corte, que é a faixa, o tamanho da lâmina, então é o que ele vai cortar quando ele estiver passando, né? Mas a gente tem de 40 a 51 centímetros. Então tem uma máquina, por exemplo, profissional, tracionada, você engata a tração dela, ela roda sozinha, roda a tração dianteira, você só vai guiando ela aqui, ela tem 51 centímetros de corte. Então ela corta mais de meio metro na passada. Eu se fosse comprar uma máquina dessa, eu ia comprar para ficar brincando no jardim, né? Então, mas daí tu coloca 50 centímetros, tu corta o jardim em 10 minutos. Ajuda muito. A gente fechou agora umas parcerias com influencers, né? E um desses parceiros é um casal aqui de Joinville, inclusive, que eles têm um Instagram, um YouTube, chama Outras Áreas, é o Henrique e a Suelen. E eles compraram um sítio ali na Praia do Ervido. Conhece o litoral aqui, sim, né? Praia do Ervido. Eles compraram um sítio na praia, né? E plantaram 1000 metros quadrados de grama lá. Nossa. 1000 metros quadrados, é bastante. Aí a gente assistindo o vídeo deles e tal,
os comentários das pessoas, né? Poxa, vocês vão precisar de um cortador de grama a gasolina aí, né? Pô, tem muita árvore, vocês podiam ter um triturador de galhos para fazer compostagem. Ah, uma caixa de compostagem ia bem também, né? A gente olha, meu, é tudo produto que a gente tem, né? Vamos conversar com esses dois, estão aqui do lado, chamamos eles ali na empresa, na Trap, fizemos uma reunião, são muito bacanas, são muito carismáticos, tem um público muito fiel. Achou eles aí? Eles eram de viagem. Eles eram um casal que viajou aqui a América Latina toda de moto, legal, de carro e tal. Então o público deles conhece eles por isso. E agora eles deram tempo, eles querem dar um tempo nas viagens e vão investir nesse sítio. Então esse público das viagens está migrando para o sítio, né? E daí eles tinham, a gente foi engraçado que foi levado os produtos lá para eles, foi feita uma entrega técnica, né, e tal, conhecer o ambiente lá. E eles tinham já um cortador de grama da Trap, elétrico, pequeno, de 35 centímetros de corte, né? E ele levava, acho que 3 dias para cortar toda a grama com aquele cortador. E a gente levou um de 51 para ele, tracionado e tal, né? E um dia ele corta a grama. Então é outra... muito bom, muito bom. Legal. E a questão, tu falou da compostagem ali, achei interessante. E eu acho muito legal ver as histórias, tipo Menegote. Eu estava conversando com o Rodrigo, e o Rodrigo contou um pouco da história lá também, né? Deles, que foi mais ou menos na década de 50 que eles iniciaram também. Eu acho que eles começaram com o rural também, alguma coisa rural, né? Exatamente, começaram com o rural, que imagino que era o mercado da época, né? Sim, sim. Era o mercado da época. Mas o interessante é que da mesma forma que os booms da empresa, da Trap, vieram por meio de produto, e aí a gente vê a evolução do marketing certinho, né? Porque o criar por produto era o boom que existia. Não existia tanta questão da facilidade de expansão do mercado, porque existia barreiras geográficas. Então tu nota que o mesmo padrão de boom e crescimento que a Trap teve, foi o que o Menegote teve, foi o que outras empresas tiveram, criando novos produtos e ofertando para o mesmo ICP, para o mesmo público. Tem uma característica na nossa região, por ela ser colonizada também por europeus, né? O europeu tem uma visão muito de fábrica e de produto. Não tanto de vendas e de marketing, né? O sonho seria que ele tivesse assim... tá aqui alguns milhões fabricasse como os europeus, né? Com essa característica de produto, de fábrica, de tal, e vendesse como os americanos, né? Sim. A gente tem e rola direto nas nossas discussões aqui, em podcasts, que a gente praticamente só conversa com executivos, ou empresários e tudo mais, e todos falam a mesma coisa. Que eu pergunto, por que é tão fácil quando eu chego para vocês aqui, ó, tem uma máquina, essa máquina vai fazer vocês produzirem tanto a mais, eu preciso, essa máquina custa 10 milhões, meu, tá aqui, ó, acho que tá aqui o cheque. Agora eu peço 20 mil para marketing. Como, tá louco? 20 mil, como assim? Né? Um pouco então, disso. Vem mudando, né? Mas vem mudando porque o mercado, porque existem empresas que estão se adentrando nessas estratégias mais complexas. E aí estão botando mais o pé, e a gente vê nesses estudos de potencial do mercado que às vezes, por exemplo, um estudo simples de algum produto, a gente pega o ticket médio do produto, pega a correlação de clientes que consumiram, daí pega a região específica, pega a KNAIS dessa região, faz vezes a quantidade de KNAIS dessa região, vezes o ticket do produto, a gente entende o potencial. E a gente pega esse potencial de mercado e a gente cruza com o da empresa. E quando a gente cruza, a gente vê que a empresa tem mais um uma participação muito pequena. Entende? Aí a gente começa a conseguir ver, e falar, não, porque ó, a gente faz estudo de concorrentes e tudo mais, fala, olha aqui, estão botando grana, estão investindo, estão fazendo isso. Então a gente tinha essa dificuldade muito maior antes, e concordo contigo que ela vem mudando, mas muito porque existem essas formas de a gente deixar mais lúcido o que está acontecendo no mercado vezes o que a gente está fazendo. Né? Sim, e o próprio mercado exige isso aí, né? A gente veio implantou na verdade, mas já vinha com um projeto há
pelo menos 4 anos, 5 anos, talvez até um pouco mais, acho que foi antes da pandemia, a gente digitalizou bastante a Trap, né? Tem um parceiro meu lá na empresa que é o Ricardo Ramos, que é o gerente comercial. A gente construiu esse projeto juntos, de transformar alguns processos e acelerar um pouco a digitalização da empresa. Então a gente criou a Trap Digital. Hoje a gente tem uma sala que foi feita especialmente para alocar a Trap Digital. E o que a gente vem fazendo, né? A gente tem uma live commerce que a gente faz em várias datas durante o ano. Legal. A gente faz direto do showroom da Trap. E a gente bota um apresentador, um âncora lá para apresentar. Colocamos pessoal, promotoria técnica para mostrar produto na live, né? Esse produto tá tanto, tal, mas o que esse produto oferece? E transforma o nosso showroom num programa de TV, né? Mais ou menos como a gente está aqui, porém com movimento, né? Também com várias câmeras e tal. A gente apostou nisso, a ideia foi, a gente fez ano passado, foi o segundo ano, né? Ano passado, a gente começou em 2024, 2023, né? E meio assim no risco, né? A diretoria, o conselho da Trap comprou a ideia, não, vamos fazer. Só que podia dar certo como podia dar errado, né? Foi um experimento mesmo. A gente tinha uma sensação, né, por ver alguns outros projetos, que poderia dar certo. E deu muito certo. Deu muito certo. A gente teve um resultado, assim, quase que triplicado, assim, nas outras que a gente foi fazendo, porque a gente foi aprimorando também. E a gente gosta de fazer isso com bastante dinâmica, sabe? Pra realmente quem está assistindo não estar olhando só para oportunidade de compra, mas assistir com um pouco mais de prazer, com vontade mesmo de ficar ali na sala. Espectadores. O Brasil inteiro. E como que vocês trazem eles para dentro da live? A gente estava fazendo ela fechada no programa desses de reunião online, né? Mas era um pouco ruim a qualidade de imagem e som, então a gente começou a fazer no YouTube. A gente faz no YouTube. E daí a gente faz, assim, principalmente o departamento de vendas, que tem 3 supervisões regionais, eles fazem reuniões com os representantes comerciais 2 dias antes da live. Ótimo. E, né, brifa, vai ser assim, assado, cara, vai atrás disso aqui, vai atrás, traz esses caras pra live. E tá dando muito certo, assim. A gente vai continuar fazendo esse ano, não tem previsão de parar. Outro projeto que a gente tem lá, esse aí se chama Trap Day. Aí tem a logomarca da Trap Day, a gente usa uma camisa da Trap Day no dia, faz um negócio bem legal, bem organizado. Nós temos um podcast que, por enquanto, a gente está usando para lançamento de produto e comunicação com representantes, que se chama Força Verde. Nossa marca é verde, nosso produto é verde, né? Então, até quando a gente começou terceirizando o local onde gravava o podcast. A gente fazia externo. Hoje, com essa sala onde a Trap Digital está alocada, nós temos uma mesa, uma estrutura para gravar e para transmitir ao vivo também podcast. Então, os de lançamento de produto a gente faz ao vivo. Teremos um agora, 8 de abril, que é o lançamento desse da feira, desse produto da feira. Nós vamos fazer para os representantes. Né? E, além disso, dentro da Trap Digital, nós temos a parte de mídia, né, digital, Meta, Google, enfim, todas essas ferramentas. Todo suporte para B2C, né, nós temos aí inúmeros B2C, e-commerce, clientes, inclusive, se for relacionar eles vão estar entre os top 50, 100 da empresa, vai aparecer vários deles lá hoje. Vamos dar suporte para o B2B, que a gente vai implantar em breve. Estamos dando suporte para licitação, que seria o B2G, né? Então, licitação tem casos, assim, muitas coisas que às vezes você tem que customizar algum material de comunicação e tal para participar da licitação e tal. Então a gente dá esse suporte. E o que é offline também, né? Lógico, a gente faz lá também com a agência a parte de
gráfica, né, de catálogos, de pontos de venda, de banner, end-on marketing também, a gente dá o apoio. Então, uma equipe multifuncional. Sim. Como toda de marketing. Tem que ser, né? Temos um mini estúdio dentro da sala também, que preciso, um e-commerce está pedindo um detalhe específico de produto ali, determinado produto. Ou, eu preciso botar 5 fotos, eu tenho só 3. Sim. Aí a gente tem esse mini estúdio, coloca o produto lá, o showroom fica praticamente na frente da nossa sala, fotografa, já recorta, já faz todo aquele trabalho de agência que a gente tem. Não é uma house, né, mas tem as ferramentas para fazer. Perfeito. Dentro da empresa também. E qual que é a plataforma que estão usando? Para o e-commerce? É a Magazord. Magazord, conheço. O Jason deve aqui. Sim, Magazord. Nós temos um EAD também dentro da Trap Digital, que chama Escola Digital Trap. Esse EAD hoje ele está mais focado em balconistas e assistentes técnicos, além de representantes comerciais. Mas a gente quer expandir, né? Então hoje a gente já tem cursos para funcionários também, algumas integrações e coisas assim que os próprios funcionários podem fazer dentro do EAD da Trap, que é a Escola Digital Trap. E a gente quer chegar no consumidor final. A gente quer oferecer curso, por exemplo, de poda. Curso simples, mas como é que faz uma poda de um arbusto X ou de uma frutífera Y? Legal. Né? Só corrigindo, é Jason. Eu falei Jailson, que é o CEO da Magazord. Esteve aqui gravando conosco. Mas, voltando agora para outro assunto, é um mercado esse de poda que está crescendo, né? Sim. Eu tenho um amigo de infância já daqui de Joinville, que é muito amigo meu mesmo, muito amigo. Ele é certificado, tudo mais, arborista. Ah, sim. Poda em altura, né? O que ninguém quer fazer, ele faz. E eu fico impressionado, porque tem toda uma questão de zelo com a árvore, corte certo, ferramental e tudo mais, e é uma coisa que eu não vi o mercado nisso, até ele, obviamente, começar, porque ele começou com podas para Celesc, né, fazendo limpeza de linhas e tudo mais. Depois ele caiu nessas mais específicas, fez formação de arborista e tudo mais. É um mercado que realmente está crescendo. Tem até um evento em interior de São Paulo chamado Arbofest. A gente foi convidado algumas vezes já para participar, acabamos não participando ainda, mas que especialidade dos caras é isso aí, né? Equipamentos para esse tipo de poda, equipamentos de poda mesmo e de segurança, né? E vocês têm esses equipamentos? Para esse tipo de poda, não. Nós temos equipamentos de poda, né? Nós temos tesouras, serras de poda, né? Entendi. Cabos alongadores para poda, mas não equipamentos de segurança. Entendi. Né? Entendi. Aí nós temos também os trituradores de galhos, que são os para fazer compostagem, né? Ou cobertura de solo, também as pessoas fazem. Que é um reciclador. Sim. Né? Toda aquela poda, toda aquela matéria orgânica que você gera depois da poda, se você descartar ela vai ficar se decompondo aí, né? Lixão nem pode ter no Brasil mais, né? Não era para ter, né? Ainda tem, mas a meta é acabar com os lixões. Então, com um triturador você tritura, você reduz o tamanho daquela matéria orgânica e isso acelera a decomposição dela para se transformar em adubo, que é o processo de compostagem. Né? Então nós temos trituradores pequenos, que podemos chamar assim de residenciais, para quem tem um jardim grande em casa, tem um sítio, uma chácara. Mas tu comentou antes até eu notei aqui, compostagem, apartamento, que tu comentou, vocês não têm para apartamento, não. Tem alguma especificação, alguma... É pelo tamanho, pelo Ele ruído. Ele é pequeno, mas não é tão pequeno assim. Pelo ruído também, você não pode ligar um aparelho desse elétrico num apartamento, vai fazer um barulho, vai arranjar encrenca com todos os vizinhos, né? Um liquidificador gigante, né? Sim. Então, a gente tem o TR200, por exemplo, que é um triturador, foi o primeiro visão, assim, da Trap, né, do seu Renato Trap, na época que trouxe esse produto, viu na Europa, e eles iam muito, né, vão até hoje, né, para essas feiras na Europa e tal, agora na China também, mas ele trouxe essa ideia, cara, deve fazer 40 anos, só que ninguém comprava isso há 40 anos atrás, a venda era muito pouca, e hoje é um produto que está, assim,
em franco crescimento de venda. E é engraçado que esse menor, que é o residencial, muitas mulheres procuram esse produto. Assim, eu já vi mais inúmeras mulheres em feira. Isso aqui é meu sonho de consumo. Chega com o marido assim, ó, meu próximo presente aqui, é de aniversário, sabe? É muito legal isso aí. Mas qual é a vantagem da questão de... O que ele tritura ali são galhos, né? Galhos, folhas, né? Grama, resto de cozinha também, né? Então você tem lá a casca de legumes, casca de frutas, alguma fruta que apodreceu, ou se você tem pomar, tudo que é matéria orgânica, tirando carne, animal, né, coisas assim, você pode triturar. Até o osso o pessoal tritura, pedacinhos de osso para juntar na compostagem. E você faz o composto orgânico, daí você mistura essa matéria que você triturou com serragem. Tem algumas técnicas, não é nada muito difícil. Você tem que revolver aquele material, não pode deixar ele muito seco, tem que botar... Porque o que vai fazer o que vai gerar a decomposição? São bactérias, são fungos, né? Você tem que deixar ele num ambiente favorável. E a compostagem é incrível, porque você deixa essa matéria parada ali, você vai no dia seguinte, bota a mão nela, ela tá a 60 graus de temperatura. Por causa dessa transformação, por causa dessa... Né? Então, e daí aquele material vira uma terra preta, depois que é uma terra orgânica, que se usa, que é um adobo de excelentíssima qualidade. Assim, uma coisa realmente faz toda a diferença num jardim, num pomar, numa horta, né? Você usar essa matéria. Então a gente tem esse pequeno, mas vai crescendo a linha. Sim. Nós temos esse pequeno, por exemplo, tu consegue colocar um galho de até 1 polegada para triturar. Sim. Depois nós temos um maior, que você consegue colocar galhos de 8 centímetros de diâmetro. Temos para 10 centímetros de diâmetro, e nós temos uma máquina que daí já é mais para esse tipo de poda, como o teu amigo fazia da Celesc, por exemplo, que são as podas urbanas, né? Praças, parques, nas ruas, esses que ficam atrapalhando os fios de tensão. É um triturador até para 20 centímetros de diâmetro. Então é para toras. E ele já vem com uma bica direcionadora, onde você pode usar ele ali na rua mesmo, jogar dentro de um caminhão, o caminhão sai. Em vez de você levar todos aqueles galhos cortados que vão ocupar muito espaço dentro de um caminhão, você otimiza, faz 10 para 1 mais ou menos. Vou ter que conectar com ele. Legal. Isso daí pode... Claro. Porque hoje, aqui no sul, ele comentou que tinha duas pessoas que são certificados arboristas, né? Na região. E eu acho que ele adora inovação. Ele é uma pessoa que trabalha com mão de obra pesada totalmente fora do padrão. Sim. Assim. Adora inovação, coisa. Então, quem sabe ele se interessa até por isso daí. Legal, legal. E indo mais pra parte de quando tu saiu que a gente comentou. Sim. Da Tigre, da Miller, de outras empresas, e tu entrou na Trap. Sim. Existiam esses movimentos já? Não existiam? Lives? A gente fez, inclusive, ia comentar, a gente fez com um cliente nosso a live, tá padrão agora, só que todo mundo se impressiona quando a gente fala o ticket do produto, que é o Grupo Altec, venda de máquinas. Né? Fez a live, foi 42 milhões vendidos em 8 horas, 6 horas. Nossa. E tickets de 300 mil, 200 mil reais. Então, com live. Só que represamento de funil. Sim. Entra toda essa estratégia, né, pra gente conseguir. E funciona muito bem. Funciona. A gente fala assim, se funciona com eles que vendem máquina de $500 mil, daqui pra baixo funciona com todo mundo. Não tem como não funcionar. Claro, tem que ser um negócio bem feito. Eu assisti uma live essa semana, que era para consumidor final, inclusive, de uma multinacional, uma marca super, muito conceituada mesmo, mas estava muito ruim a parte técnica, sabe? Microfone com eco, não dava para entender muito bem o que o cara falava, sabe? Então, pegaram e falaram, vamos ver o que dá, né? Daí a gente sabe que a gente tem que se estruturar para isso, né? Sim. Mas a minha entrada na Trap foi em 2012, né? Saí da Tigre e fui pra Trap. É diferente, né? A Tigre, quando eu trabalhei na Tigre,
a gente, no marketing, no guarda-chuva, assim, de marketing, tinham 50 pessoas, mais ou menos, né? Da parte de desenvolvimento de produto, marketing de produto, analista de produto, gerente de produto, parte de capacitação ficava dentro do marketing também. Aí tinha a central do PDV, tinha relacionamento, tinha os executivos de mercado, que eram o que faziam. A Tigra não tem representante comercial, né? Ela tem vendedor CLT. Então, existia um executivo de mercado que fazia a ponte dos clientes junto com os vendedores para o marketing, para trazer as demandas para dentro de casa, de ponto de venda customizado, enfim, uma infinidade de ações. 50 pessoas. E eu entrei na Trap para montar o departamento, porque tinha só um assessor que prestava um serviço para eles, que basicamente era catálogo e feira. Entendi. Era catálogo e feira. E tinham 3 pessoas aí que eu podia... Uau. Que eu absorvi na época, né, da equipe. Então, eu entrei no ritmo que eu tava na Tigre, né? E daí eu me adaptei depois pro ritmo de trabalho e pras atividades de trabalho que a Trap tinha quando eu entrei, né? E com o tempo eu fui implantando outras frentes. Mas o que evoluiu muito mesmo foram os últimos 4 ou 5 anos, desses 12, 13. Né? Quando houve a mudança da gestão, houve uma mudança também no direcionamento de toda a empresa, de várias áreas. Né? E o marketing realmente foi acho que um dos que mais... Sofreu, mas positivamente. Cresceu muito a nossa atuação, nós criamos... nós temos um case bem legal também, que a gente vai agora para o 3º ano, que é um concurso que chamou Jardim Mais Bonito do Brasil. Né? Esse concurso, em 2013, eu fiz uma proposta para a diretoria da Trap de fazer esse concurso no SBT, na TV aberta, né? Com o Raul Gil. Eu conversei com o pessoal da SBT aqui de Joinville e tal, a gente fez uma proposta bem legal. Eu levei, mas, cara, a gente não tinha verba para aquilo, né? Era um valor muito alto para nossa verba. E, ok, arquivei aquele projeto lá, ficou lá numa gaveta lá. Né? 10 anos depois, em 2023, com uma equipe nova, com várias mudanças já nessa nova gestão, duas pessoas da minha equipe, e até tenho que agradecer muito, que eu tenho uma equipe muito, muito legal mesmo, muito bacana. O pessoal se dedica, vai na frente, faz a diferença. Eles falaram vamos fazer a gente podia fazer um concurso, vieram com a ideia de fazer um concurso, tal. Eu falei, tem um concurso que a gente tentou fazer, vamos procurar aqui. E puxei o arquivo lá de 2013, né? Mas a gente está em 2023, vamos trazer isso para online, né? Vamos fazendo online, claro, vamos fazendo online. E fizemos uma proposta, apresentamos para o conselho aprovou. Sempre com um pouquinho de receio, né? Será que o pessoal vai aderir mesmo, né? Um concurso de jardinagem. Teve um pouco de inspiração aqui de Joinville, porque Joinville tem um concurso de jardinagem também, né? Regional. E, enfim, fizemos o concurso, conseguimos uma verba para viabilizar ele, e foi um baita sucesso. Teve inscrições do Brasil inteiro. Ano retrasado, que foi o primeiro, só não teve uma inscrição no estado do Amazonas e do Amapá. O resto, todos os outros estados tiveram. E esse ano de 2024, no passado, só não teve inscrição de Tocantins. Todos os outros estados tiveram. Então é o Brasil inteiro mesmo se movimentando. E o mais incrível é quando a gente chega na final desse concurso aí. Que todo mundo escreve, manda foto e vídeo do concurso dentro de um site específico desse concurso, né? Tem algumas regras, uma delas é que numa das fotos tem que ter produtos da Trap e tal. E depois que acabam as inscrições, é feita uma avaliação dos jardins e são escolhidos 50 melhores de cada categoria. Existe a categoria profissional e existe a categoria amador. Né? Então tem essa pegada da diferenciação aí, que ajuda bastante. Desses 50, eles vão para um jurado, vão para um júri. E esse júri vai classificar
obedecendo alguns critérios. São 5 critérios, na verdade, que ele tem que dar nota para cada critério, para cada jardim. Feito isso, saem 3 finalistas para cada categoria. Saem 3 finalistas amador e 3 profissionais. Aí, esses classificados, esses 3 finalistas, vão para o Instagram da TRAP. E daí quem vai ganhar o primeiro lugar é quem tiver mais curtidas durante um período. Nós damos, acho que são 1 semana ou 10 dias de curtidas. E daí o que acontece, cara? O pessoal vai fazer campanha. Uhum. Aqui em Joinville tivemos ano passado, o primeiro lugar profissional foi um jardineiro de Joinville, daí em casa. Em casa, Alpabia, né? Ele mobilizou Joinville aqui para fazer isso. O prefeito Adriano republicou a foto do jardim dele, a vice, a Regiane, cara. SBT, Record, NSC, Rádio CBN, todos fizeram matéria com ele, cara. Pra mostrar que, vamos trazer esse prêmio pra Joinville, que é a cidade das flores e tal. Fechou muito bem, né, Cidade das Flores. Sim, né? Mas isso começou na primeira edição de 2023, quando uma senhora lá de Campos Novos, ela era um jardim numa fazenda lindo que ela tinha lá, e ela conseguiu essa mobilização. Ela conseguiu prefeito, vereadores, influencers assim da região para divulgar. E o pessoal estava assistindo. A gente nem imaginava quanta gente assistia isso aí. Porque começa a virar um negócio prazeroso, porque estão votando, tu tem a torcida pro teu jardim preferido, sim, tu vê que um tá na frente, depois o outro passa e tal. Ah, que legal. Aí tenta ajudar. Então realmente movimentou. Vocês conectaram a marca de vocês ali com um momento muito bom, né? Muito momentos bom. De memórias boas. Exatamente, Então esse é um case bem legal. A gente vai fazer esse ano a 3ª edição do concurso. Estamos registrando o nome dele agora também, porque como está crescendo, está virando um negócio bem nacional mesmo. Inclusive com matéria em TV, saiu matéria nacional também. Foi no SBT lá. Tem todo o relatório de mídia, né? De mídia espontânea, de mídia gratuita. Sim. Então esse foi criado agora em 2023, vamos para o 3º ano, mas eu tinha um projeto lá em 2013 também. Então para tu ver como a empresa evoluiu nesse tempo, né? Como mudou as coisas, né? A pergunta que você fez para mim, né? Quando você chegou na TRAP, como é que era lá o marketing? Basicamente era catálogos e feiras mesmo. Mas é o que era Nós fazíamos, quando eu entrei, acho que 8 feiras por ano. Era bastante, feiras rurais, feiras de... Mas as feiras até hoje funcionam muito bem, né? Funcionam. Feira é muito bom para B2B, principalmente, ou para levar a marca para mercado. A gente tem empresas aqui de Jaraguá que apostam muito em feiras, e mesmo que são B2B, tipo a Crenk Brinquedos. Sim. É B2B, mas tem B2C também, tem governo. Cara, estão direto. Feira. Porque tu tá em contato diretamente com o teu público, né? Com o comprador das vendas, depende do mercado, lógico. Você traz ele para dentro do stand, apresenta produto, né? Você faz ação de relacionamento na feira também. A gente reduziu bastante nos últimos anos as feiras, porque as feiras, principalmente as rurais, elas tinham um papel de inserir a marca TRAP dentro desse meio, né? Nós temos uma linha rural também. Quais são os produtos da linha rural? Trituradores para ração de animais, né? Então nós temos trituradores forrageiros, trituram forragem, cana-de-açúcar, sorgo, capim, né, para fazer alimentação. Nós temos as ensiladeiras que fazem um trabalho parecido, tritura capim, cana, porém elas são máquinas mais um pouco mais complexas, dão um resultado diferente. Você consegue inclusive dimensionar o tamanho que você quer que saia esse capim cortado. E isso faz diferença, às vezes, principalmente para cavalos, né, para alimentação de cavalos e tal. E nós temos um produto também na linha rural que se chama debulhador de milho. É uma linha voltada para a agricultura familiar. Tá? Isso eu ia te perguntar isso exatamente agora. É profissional? Ela é agricultura familiar. Hoje ela é bem voltada para a agricultura familiar. Então, assim, não é para o grande pecuarista que tem 5.000 cabeças de gado. Mas o produtor rural
que planta fumo, milho e soja em menor quantidade, e às vezes tem 50 cabeças de gado lá, 100 cabeças de gado. Sim. Ou tem as leiteiras para consumo da família em mais Sim. região, né? Então tem produtos, é escalonado também, tem desde um produto pequenininho ali que vai fazer 300 quilos de ração por hora, até produtos que vão fazer 3 toneladas de ração por hora. Né? Já chegaram, e isso mudando até de saco para mala, mas já chegaram a fazer um estudo da olhar para a BCG com essa cadeia toda de produtos de vocês, para tentar correlacionar baixa margem, alto investimento e esforço para conseguir vender, porque eu vejo que tem uma cadeia bem grande de produtos, Sim. de ICPs bem diferentes, né? Tem. De públicos ideais bem diferentes, que geram margens diferentes, Sim. esforços de vendas diferentes. Sim, sem dúvida. A gente está falando da linha rural agora, né? A linha rural vai ter os trituradores maiores lá, que tem um ticket maior, mas é um público parecido. Mas aquele produto que eu te falei, que é o produto, o triturador de galhos, é um produto que é uma venda bem complexa. Né? Tu vai vender para quem? Para prefeituras, você vai vender para empresas que prestam serviço para prefeituras, você vai vender para pessoal que faz arborismo em grande escala, né? Então não é um produto que, às vezes até um produtor rural vai fazer. Tem no site, né? de vocês esse triturador? Tem. Como que é o nome dele? TR1500. TR1500. Vamos ver se eu... tá. Esse aqui, o 1500... é sim, aquele triturador de filme de terror lá. Não, mas ele é bonzinho, o TR1500 é uma versão para trator. Esse você acopla na tomada de força do trator e ele que vai movimentar, né, a faca, o disco, né, de corte desse triturador. Nós temos uma versão a gasolina que ela está sendo agora, passando por uma atualização. Então ela não está no site agora porque ela está passando por uma atualização e vai voltar. A gasolina não, a diesel. Aí ela vem com motor de 56 HP, a diesel, em cima de uma base, de uma carreta, carreta rodoviária, homologada, tudo pelo DENIT, né? Você acopla ela numa caminhonete, num caminhão, e leva ela também até o local onde vai ser trabalhada. Então, ela já vem já vem motorizada, né? Vocês têm manuais também, né? Que é como se fosse um carrinho de mão. Triturador? Acho que é um triturador. Esse aqui. Mas não é manual. Esse é a gasolina. Manual, né? desculpa, que eu digo o transporte dele. Ah, sim, o transporte, sim. Com rodas. Sim. Esse, por exemplo, é o Bio 300, é um triturador que tritura até 8 centímetros. Legal. E ele tem uma entrada lateral, que é para galhos, e tem um funil em cima, que é para dar fruta, outras coisas menores que você coloca para triturar. Muito bom. Eu falo porque esse mercado, a gente tem clientes nesse mercado, e ele é um mercado que ele não é tão simples a venda. E tem a própria que é vizinha de vocês, a Moldemac. Sim. Né? Então, são nossos colegas lá. Também vendem produtos mais ou menos para dentro desse ICP aqui. Né? Exatamente. Não é simples, é complexo, ainda mais quando se trata de ticket. Se bem que vocês têm marca, né? Isso ajuda muito. Ajuda. Essa feira que a gente vai participar agora é a maior feira da agricultura familiar no Brasil. É a maior feira. Ela acontece do lado de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, é Rio Pardo o nome da cidade. E ela é realizada por um cliente nosso, que é a FUBRA. A FUBRA é a Associação dos Fumicultores do Brasil. A FUBRA tem uma dos negócios deles é a agrocomercial FUBRA, que são lojas. Então as lojas que vendem desde trituradores, cortadores de grão e tal. E eles têm essa pegada aí de fazer essa feira. É a 20ª edição da feira. A gente participou de todas. E a Moldemac também vai para essa feira há alguns anos já. Porque é o público deles também, entendeu? É perfeito. É um público agricultor familiar. É bem interessante. Legal. E pra gente ir pro final, a gente sempre tem algumas perguntas que a gente faz, que são padrões. Se lá atrás tu pudesse voltar um pouco no tempo, com o conhecimento que tu tem hoje, com a visão que tu tem hoje,
com essa questão que eu vejo que tu tem muito, que a gente tem também, de não a qualquer custo, sabe? Uhum. Mais maduras coisas, deixa, né? Qual seria o teu conselho para ti lá de 2012, quando tu entrou na empresa? Lá de 2012. Ou vamos voltar mais, né? Quando tu estava lá no marketing, na Miller. Uhum. Qual que seria o conselho que tu daria? Uhum. Bom, cara, acho que um conselho que eu daria para mim lá de 2001, né? Quando eu estava entrando na Miller, é aprimorar a forma, a abordagem junto ao superior em relação à apresentação de projetos e ideias, né? Porque a gente vem da faculdade, às vezes, com um gás muito intenso, muito novo, querendo revolucionar, né? Querendo fazer tudo aquilo dar certo. E, na verdade, com o tempo tu aprende que não, existe ter que planejar e mostrar com uma certa complexidade como é que vai funcionar isso aí e que resultado vai trazer para a empresa, né? Uhum. Então, quando a gente sai da faculdade, às vezes a gente sai um pouco imaturo, com muita vontade de arregaçar a mão e fazer, só que e se frustra às vezes, porque, poxa, a ideia era muito boa, mas não... Como assim eles não estão aceitando? Como é que eles não estão entendendo isso, né? Exatamente. Então, acho que é isso. Poucos saem da faculdade com maturidade para conseguir vender essas ideias de uma forma... Muito bom. Né? Esse conselho serve, inclusive, para nós de um tempinho atrás. Uhum. Que a gente também tem... o que a gente faz não é simples. Sim. Só que muitas empresas ainda não conseguem ver isso. Uhum. Uhum. Né? E a gente ficava muito frustrado. Como assim? Então fica aí fazendo o que tu... É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E uma segunda pergunta é, se fosse dar um conselho, e objetivamente um conselho de marketing, para os executivos aí que nos ouvem, qual seria esse conselho? Invistam na Apo. Mas olha, qual seria o conselho? A gente tem que pensar, né? Existe muita diferença entre você trabalhar numa multinacional que tem uma verba gigante, onde você pode errar, inclusive, no meio, né? Você pode ter alguns erros ali que não vão afetar o teu negócio. Então, do que uma empresa que você tem uma verba limitada e que você tem que ser muito assertivo, né? Ela não permite muitos erros, senão o teu nome está na jogada, né? Então, por isso é difícil dar um conselho geral, assim. Mas, numa outra conversa que eu tive, assim, no formato podcast, me perguntaram, o que você acha, isso foi em 2000, acho que foi 23, ou foi no começo de 24, no final de 23, o que você acha, qual que vai ser agora os próximos passos, o futuro do marketing e tal, e eu falei de inteligência artificial, automação, utilização da inteligência artificial dentro das estratégias de marketing, né, e tal, e eu vi um movimento em alguns pontos assim que na minha opinião não são muito bons, que é a robotização, como é que eu vou falar um adjetivo, mas é bem escancarado assim, né, perdendo um pouco de humanização. Então eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que cuidar um pouco, as empresas, né, com esse negócio de, não, o robô dá conta, e é barato. Vou botar um bot e, né, porque o consumidor, ele quer ser recebido ainda, ele quer falar com o humano, né, ele quer, é lógico, e eu acho que isso vai evoluir muito, já evoluiu, já até tive algumas experiências de parecer que você está mesmo conversando, só que é limitado, vai chegar uma pergunta, né, nós temos, por exemplo, na assistência técnica, dúvidas técnicas, né, não existe um padrão, sempre existe, mas existem algumas dúvidas que saem, né, daquele padrão e você vai ter que buscar. Uma junção de uma dúvida com a outra e... Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar a tecnologia, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta de produtividade, tem que ser usada cada vez mais, mas
cuidar para não perder demais essa parte humana da humanização, do atendimento, porque ele faz toda a diferença para quem está do outro lado, que é o consumidor. Perfeito. Né? A gente trabalha principalmente para gente que trabalha com B2B, cuidar muito com a automação. A gente aqui tem um cuidado quadruplicado, assim, a minha empresa tem que estar muito madura para entrar em automação, porque senão tu começa a queimar a base de clientes. Vamos fazer uma automação para base, vai ser super legal, nós vamos disparar tantos WhatsApp marketing ali para nutrir ele. Um erro, tu começa a queimar a tua base. Exatamente, Então, mesma coisa para bot, mesma coisa para... Então, estamos bem alinhados nessa visão. Que legal. Porque, eu acredito que realmente é uma coisa que o digital vende muito isso, né? Automatize, né? Cursos de automação, cursos disso e daquilo, sendo que as pessoas não entendem que, por exemplo, o Trap, por exemplo, a gente usa outros exemplos, Condor não, porque é um caso à parte, mas Menegote, Crank, dentre outros, são empresas que não trabalham com alto varejo, o alto fluxo, o que permite um pouquinho mais de gourmetização aqui na ponta. Sim, é verdade. Então, forças de vendas como Geovendas ali dão conta de cuidar muito bem dessas automações, desse relacionamento com o cliente que a gente faz, das estratégias de encantamento. Queria te agradecer a presença, passamos nosso tempo, muito bom bate-papo, muito leve, parabéns pela trajetória, parabéns pela visão que tu tem como líder dessa parte de marketing. Esse equilíbrio entre negócio e marketing é o que eu defendo à risca, e acho que chuta dizer, mas acho que é uma das primeiras pessoas que está à frente de marketing que eu vejo que tem essa visão, uma visão muito de negócio, né? Eu aposto muito nisso. Inclusive, a gente estava fazendo uma cotação com uma empresa, e eu sempre peço benchmarking, né? Eu falo, cara, me dá fechando um número, já me dá um panorama aí. Ela falou, fiquei admirado, porque a outra empresa, ela tem uma visão muito de branding, não sei o quê, mas a visão de negócio de vocês ela falou, daí eles falaram, continua nessa linha. Eu falei, isso eu admirei bastante, então, obrigado por compartilhar conosco. Poxa, obrigado também, gostei muito de conhecer aqui a empresa, fiquei impressionado. Imaginava uma coisa legal, mas realmente é muito bem estruturado, muito, muito bacana os projetos, as frentes todas que vocês têm aí, vocês estão de parabéns também, né? Obrigado. E fica o convite para quando você estiver por Jaraguá, vai conhecer, vem na Trap para a gente te apresentar a nossa empresa. Com certeza, muito obrigado. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!